tantas batalhas, homens que estavam acostumados a ficar sem comer, sem beber, homens que estavam acostumados a enfrentar situações absolutamente extremas, chorar até não ter mais forças para chorar. Na vida, as situações de perdas, como foi desses homens aqui, podem fazer com que a gente chore até não ter mais força para chorar. E o que decide a nossa vida é como nós respondemos às perdas. Esses homens não apenas choraram, mas eles ficaram amargurados. Muitas pessoas podem ficar bastante amarguradas diante das perdas. As perdas têm uma capacidade absurda, gigantesca, de deixar o nosso coração amargurado. E diz o texto que eles também se angustiaram. Olha as palavras que a Bíblia utiliza para descrever os sentimentos desse povo. Eles choraram até não ter mais forças para chorar. Vamos falar isso junto? Eles? E mais, eles também se angustiaram. Um grande pensador desse século passado dizia que a vida é angústia. John Paul Sartre, a vida é angústia. De fato, estar no mundo é viver diante de muitas possibilidades de ficar angustiado. Né? As doenças nos angustiam. As necessidades nos angustiam. As decepções com os nossos amores, com os amigos nos angustiam. As vicissitudes do mundo nos angustiam. O vazio na alma nos angustiam. O problema com o dinheiro nos angustiam. A decepção com o pai nos angustiam. A decepção com o sócio nos angustiam. A psicanálise sustenta que as relações com as pessoas são uma das forças mais poderosas de provocar sofrimento na gente. É verdade, você não acha? Olha como nós sofremos. Não é verdade? Ela também vai sustentar que a segunda força que traz muita angústia e muita dor na gente é o sofrimento físico. Alguém aqui já teve uma dor de rim? Eu imagino que o cristiano esteja sentindo muita dor agora, esteja angustiado. A terceira força que mais nos angustia, a psicanálise vai sustentar, que são as forças da natureza. Quem viveu e foi vítima do tsunami, é verdade, sabe que isso nos angustia. O que é importante a gente entender para que a gente possa vencer as vicissitudes da vida que nos trazem perdas, que nos trazem angústia, que nos amarguram, que nos deixam entristecidos e que fazem tantas vezes a gente apedrejar gente que a gente não queria apedrejar. Eu tenho absoluta certeza, eu tenho certeza que a mamãe, sem querer, já apedrejou muito a filhinha. Ela falou, mamãe, sozinha, porque até a mãe que mais ama pode apedrejar a sua filha no momento porque está nervosa, está estressada. Não é isso? Falamos o que não devíamos, machucamos mesmo de verdade e nos arrependemos. Será que alguém aqui, aquele que nunca lançou uma pedra, vou inverter agora, viu? Aquele que nunca lançou uma pedra, né? Quem nunca lançou? Será que você nunca falou uma palavra da sua esposa que machucou ela? Não precisa nem responder. E você, Pedrinho? Será que você nunca falou algo para Maria que a machucou profundamente? Sim? Sim. Assim somos nós. O homem mais sensível, o homem mais amado, o pai mais cuidadoso no momento de situação é levado a atos como esse. Davi chega cansado. 3 dias de viagem no lombo de um animal. Havia cavalgado 200 quilômetros. Vamos imaginar, o que é 200 quilômetros? Daqui quase chegando no Cidade dos Campos. Quanto? 200 quilômetros? Por aí. Daqui é mais do que Macaé, 200 quilômetros, né?
Então, tá claro? Imagina. E ele chega sem comer direito, sem tomar banho, tudo destruído, cheio de incerteza, porque vê tudo reduzido a cinzas. Será que em algum momento da sua vida você já teve essa sensação, Betinha, de tudo que você construiu ser reduzido a cinzas? As cinzas, não sobrou nada. Sobrou nada. Não sobrou nada. E diz então que eles choram. A primeira coisa então que a gente precisa entender da vida e da realidade, seja de Davi, seja de João, seja do Pedrinho, seja do Alan, seja do Leandro, da Patrícia, da Raquel, seja de todos nós, é entender que a vida ela sempre se desenrola dentro de um conflito, dentro de um campo de batalha. Viver é estar diante constante de um conflito. Para um pouquinho mais. Conflito é uma palavra que nos ajuda a entender a dinâmica da nossa existência. Os gregos no passado diziam que a vida é um conflito. Eles enxergavam a vida como um conflito. A psicanálise também vê, a psicologia também. O cristianismo não é diferente. Aliás, Paulo, especialmente nos ensinos de Paulo, nós vamos ver que nós lutamos contra um sistema. Estamos dentro de uma era promotora dos valores anticristãos, Efésios capítulo 2, verso 1. E ele diz ainda que nós lutamos contra principados e potestades. Não são forças de expressões ou simbólicos. Principados e potestades são forças malignas, demoníacas mesmo. Não como um mal impessoal, abstrato, não. O demônio é um ser pessoal, ou são seres pessoais. Por isso Paulo diz que nós lutamos contra forças malignas, demoníacas. Então, seja o sistema com o qual nós lutamos e vivemos, seja os principados e as potestades, e seja a velha natureza, a quem Paulo vai chamar de carne. Não são os tecidos que compõem o nosso corpo, mas uma natureza velha, que Paulo vai chamar também de velho homem. Essas forças se interagem, se retroalimentam na intenção de nos fazer sofrer, na intenção de nos destruir, na intenção de destruir os nossos sonhos mais nobres, os nossos desejos mais legítimos, mais altaneros. E eles agem de várias formas. A carne, o velho homem age de várias formas. Satanás também, por aí vai. E são tão variadas quanto variadas são as nossas diferenças como pessoas, especificidades pessoais, culturais, históricas, psicológicas, etc. Por isso, eu e você temos que entender que nós estamos sim diante de uma batalha, diante de uma luta, diante de uma guerra. Mas vejamos o que o texto ainda diz, como é que elas agem. Eles agem, nos golpeiam nos momentos de grande vulnerabilidade. Quando foi que esses adversários entraram na cidade? Quando foi? Sibeli, quando foi? Quando os soldados estavam todos a postos, quando Davi e os homens estavam lá na cidade protegendo as suas casas, seus filhos e suas esposas? Não! É assim mesmo, diante das nossas vulnerabilidades. É por isso que a advertência bíblica, os ensinos de Jesus em relação a essas forças, quais são? Vamos lembrar? Orai e vigiai. Por quê? A carne é fraca. Por isso nós temos que ter todo cuidado, toda atenção diante de um amigo que te chama para jantar ou para almoçar quando o seu casamento não está muito bem, ou quando você está passando por um momento difícil com o seu marido, ele nem olha para você e o amigo fala: puxa, mas seu cabelo está lindo, olha que vulnerabilidade. Até os meus 40 anos eu achava que os homens eram mais frágeis sexualmente. Depois de quase uma década de atendimento psicológico, trabalhando com casais e famílias,
ouvindo muitas mulheres e muitos casais, eu estou descobrindo que as mulheres são tão frágeis quanto os homens sexualmente, se não mais frágeis. A vulnerabilidade diante de um marido que nem te percebe, que nem te olha. Eu fui participar de uma apresentação de uma empresa, de que eu faço coach com uma empresa, e fomos lá pelas tantas, eu estou vendo, né, uma moça conversando com um rapaz, amiga de um conhecido meu, e 2 minutinhos, chamei ela para conversar e ela desabou a chorar, porque era perceptível. Estava diante de uma mulher carente, doida para ser amada. Encontrou no galanteador que no blá, 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 depois de 3 cervejas, já estava cedendo à tentação. Gente, orar e vigiar. Vai tomar um vinho com um amigo no almoço. Cuidado. Os homens e as mulheres, como dizia São Jerônimo, é faísca e fogaréu. Porque as vulnerabilidades estão aí diante de nós. Por isso, Paulo vai dizer, andai no Espírito. Vamos orar junto? Como é que é? Andai no Espírito. Não satisfaça as demandas da carne. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Ainda vai dizer, vigiai com toda perseverança. Vigiai com ações de graça. Sede sóbrios e vigilantes. Olha as advertências bíblicas. Interessante que esses adversários atacam no sul. Diga comigo, onde é? No sul. Sul. Geograficamente, no sul de Ziklag. Eu vou dizer para você que as forças malignas nos atacam quando existencialmente nós encontramos no sul da nossa existência. Lá embaixo. Lá para baixo mesmo. Quando você está muito triste, quando você está com um problema, você é seduzido até pelas forças malignas mesmo. Achar que não tem jeito, que você não tem solução, que a sua família não tem jeito, que o seu casamento não tem jeito, que a sua vida não tem jeito. Exatamente aí no sul. E atinge de maneira específica, querendo queimar, destruir. E eles pegavam aquelas pessoas e faziam escravos e os vendiam no mercado de escravos. E ninguém está imune a essas forças. Ninguém. A começar desse que nos fala. Ninguém. Eu não estou, Rodrigo não está, a Bíblia não está, Alain não está, Leandro não está, ninguém. E se nós queremos ser pessoas mais felizes, mais inteiras, nós precisamos sim andar em todas as áreas da vida identificados com a ética. Né? Igual uma moça que eu cuido,